Pronto, tá gravando. Então, boa noite todo mundo, de novo. Tava falando que hoje a gente vai começar a matéria propriamente dita, né? A gente vai ver títulos de crédito. Essa matéria, essa disciplina, ela é dividida, pode-se dizer, em dois grandes assuntos, que é título de crédito e falência e recuperação judicial. Aí começando com o título de crédito. E, sem mais delongas, vamos a eles. Eu vou disponibilizar também o slide para vocês. Eu não disponibilizei ainda porque estava tendo um negócio com as turmas para saber, entender o negócio de sistema e de disponibilidade. Aí, mas vou disponibilizar para vocês também o slide. E então pronto. Hoje a gente vai começar vendo esse aqui está no portal. Eu acho que é o contrato pedagógico, não? O slide que está. Se já tiver histórico de título de crédito, então é ele. Então, ótimo. Provavelmente já devia ter mandado e nem me toquei. De todo jeito é só lucro. Então, pronto, é esse slide e vamos lá começar com ele. Título de crédito, ele faz parte de um ramo do direito empresarial. Esse ramo do direito empresarial é o chamado direito cambial ou direito cambiário. Tanto faz aí sinônimo. E aí nele a gente estuda os títulos de crédito. Títulos de crédito são títulos cuja função maior, vamos dizer assim, uma enorme função deles é possibilitar e facilitar a circulação de riqueza. É isso aí. Né? Você, em vez de ficar andando com a quantia enorme no bolso para ficar trocando e tudo mais, aí você anda com um título e aí faz a riqueza circular, né? Você transfere esse título, fica transferindo aí, sem precisar, como eu falei, ficar andando com enormes quantias aí. Então, essa daí é uma grande função dos títulos de crédito, é facilitar a circulação de riqueza. E aí, logicamente, existem regras, leis e etc., para regulamentar esses títulos e facilitar também a circulação deles e até da segurança e tudo mais. Pegando um pouquinho ainda a evolução dos títulos, a gente pode dizer que os títulos, né, o estudo deles, teve 4 fases, 4 períodos. O primeiro de todos foi o período italiano. Nesse período italiano, foi quando surgiram eles. Lógico que eu estou falando agora título de crédito, tudo. A gente sabe que eles vão ser título de crédito, mas naquela época, não existia essa noção. Foram criados mecanismos, por exemplo, o início da letra de câmbio, por exemplo, e depois, no decorrer do tempo, isso aí foi modernizado e etc. E como virou a letra de câmbio com regras e etc. Quem não encontrou o slide no portal, eu de todo jeito vou mandar de novo. E vejo lá em arquivo. De todo jeito, né? Alguém encontrou e alguém não, então pode alguém não ter visto no lugar certo, alguma coisa assim. Então vejam em arquivo e lá vocês encontram. De todo jeito eu mando novamente. Voltando agora, aí falando período italiano, então surgiu lá, como é que chama? Letra de câmbio, o começo da letra de câmbio também, nota promissória. Né? Quando a gente for ver letra de câmbio, em uma aula posterior, aí eu vou contar a historinha que vocês vão ver a utilidade que teve a letra de câmbio e por que surgiu aquela coisa toda. É interessante. Enfim. Aí surgiu isso, beleza. Aí depois a gente passa do período italiano vai para o período francês. Nesse período francês, vamos dizer, surgiu vamos dizer assim, vamos dizer, não é só a expressão, mas a utilização do título a ordem, que também a gente vai explorar isso. Hoje mesmo a gente já vai comentar sobre essa expressão, né, sobre isso aí. E daí surgiu a possibilidade do endosso. Endosso é um ato cambiário, a gente vai estudar ele hoje não, outra aula,
que permite, que facilita, vamos dizer assim, a circulação do título. Então a gente vai estudar depois endosso, os tipos e etc. Mas foi no período francês que começou a surgir esse tipo de ato cambiário. Italiano, francês, agora vamos para o período alemão. E no período alemão foi quando aconteceu a primeira regulamentação dos títulos. Surgiu o decreto, como é que chama? Um decreto que começou a regulamentar os títulos. Aí começou a parte de leis e etc. 3. Período italiano, francês, alemão. O último é o chamado período uniforme. Depois de passar por toda essa evolução, aí agora, nesse último período, aconteceu uma uniformização da regulamentação dos títulos. O que foi que aconteceu? Em 1912, numa conferência, uma conferência internacional, lógico, foi editado como é que chama? Um tratado, né, que regulamentou de forma uniforme os títulos de crédito. Uniforme para quem? Para os países signatários, entendeu? Isso aí é bastante importante, por quê? E aí, porque também essa necessidade de uniformizar os títulos e etc., o regulamento. O último período é o período uniforme, que é justamente que ele vai uniformizar a regulamentação dos títulos. Aí pense o seguinte, porque isso é relevante até hoje. Eu tenho um título, né? Eu tenho um título, foi emitido aqui no Brasil. Aí eu tenho esse título, pá, ele tem bastante dinheiro. Aí eu viajo, ou vamos imaginar ainda, melhor ainda, porque é assim que acontece mesmo, eu sou empresário. Então, eu negocio com outros países e etc. E aí eu quero utilizar esse título como forma de pagamento ou até mesmo para transferir e etc. Facilitar a negociação. Como ele foi emitido aqui no Brasil, ele segue as normas brasileiras. Mas imagine se eu quero fazer um negócio com, sei lá, Uruguai. Aí eu vou transferir o título lá para o Uruguai. Imagine se lá no Uruguai eles têm um regulamento diferente. Vamos dizer, eles precisam de mais solenidade, ou eles não reconhecem aquele tipo de título, e etc. Aí, isso aí ia inviabilizar a circulação do título, ou no mínimo ia dificultar um bocado. Então, havendo essa uniformização de regra, os países signatários vão poder fazer o título circular entre eles sem maiores formalidades e tudo mais. Obviamente que acredito não, deve ainda existir, por exemplo, tradução juramentada para o que está dizendo no título, porque não adianta nada o cabo vai me dar um título em japonês, eu digo, não, meu filho, quero não, me bota o dinheiro aqui, porque eu não vou entender nada, então tem que haver, aí é o mínimo de cautela também. Mas em termos de regulamentação, aí se tornou uniforme. E o Brasil foi sim signatário, como é que chama, desse acordo internacional, porque depois teve outros 2 acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, que aí trouxe as regras, né, uniformes para a letra de câmbio nota promissória e para os cheques. E aqui o Brasil a gente tem a chamada lei dos cheques e lei uniforme da letra de câmbio. Vocês podem botar no Google lei dos cheques ou lei uniforme. Se botar lei uniforme, já acha essa parte da letra de câmbio. Mas o número da lei, a lei antiga, então, Decreto-Lei 57.663 para a letra de câmbio e 57.595 para o cheque. Vou repetir. Então, a lei uniforme dos cheques, desculpa, a lei uniforme da letra de câmbio no Brasil é o Decreto-Lei 57.663 e para os cheques é o Decreto-Lei 57.595. Os dois de 1963. Então é antigo,
mas 66, desculpa. É antigo, mas ainda está em vigor até hoje. E aí, aproveitando que estou falando de legislação, deixa eu fazer alguns comentários também. Por quê? O Código Civil de 2002, não, a nota promissória está dentro da letra de câmbio. É a mesma lei. O Código Civil de 2002 ele trata sobre os títulos de crédito. E como vocês viram lá atrás, em Direito Civil 1, ou Parte Geral, enfim, que a norma posterior revoga a anterior, né? E aí pronto, aí você diz, então morreu o boi, essas leis aí antigas foram-se embora. Aí que tá, não. Porque aí também tem um outro conflito, porque a lei especial prevalece sobre a lei geral, captaram? Sem querer polemizar muito, porque o próprio ordenamento brasileiro ele já dá a solução. O próprio Código Civil ele diz o seguinte, parafraseando, que havendo norma específica para o título, prevalece ela em detrimento do próprio Código Civil. Como há norma específica para lei, para letra de câmbio, nota promissória e cheque, então vai prevalecer eles. Apesar de ter falando algumas coisas sobre esses títulos no Código Civil. Eu digo isso porque, e aí, do outro conselho, outra dica. Dê uma olhada nessas leis que eu falei, nesse decreto-lei, os dois. Quando a gente for estudando, né, vocês leiam o que as normas e etc, os artigos, etc. Por quê? Porque muitas vezes nas provas da OAB, concurso, essas coisas, cai questões que é a redação desses artigos. E aí, vocês lendo eles, vocês já se acostumam com a redação, até mesmo com o que está dizendo o artigo, e aí vocês já matam a questão. Então, essa é a dica. Lógico que é mais importante saber, né? Tem que saber das coisas, não adianta só ler e repetir sem entender. Enfim, isso aí eu tô falando besteira já. Já falei isso aqui, aí pronto, isso a gente viu agora. Ah, a lei que trata as leis que tratam dos títulos de crédito aqui no Brasil e a gente viu um bocado da evolução deles. Pronto. Agora vamos para alguns conceitos para já já a gente chegar em características e classificação. O conceito do título de crédito, vamos dizer assim, um dos mais usados, e aqui no Brasil é o usado, foi feito por um italiano, Cesare Vivante. Ele elaborou esse conceito que praticamente ele está ipsiliteris replicado no Código Civil brasileiro. Eu vou ler aqui rapidinho o conceito e depois eu vou ler o artigo 887, que é o artigo que define título de crédito no Código Civil brasileiro. Vocês vão ver como é parecido. Então, Cesare Vivante ele pegou e escreveu que título de crédito é o documento necessário ao exercício de direito literal e autônomo nele mencionado. A gente vai destrinchar todo esse conceito, mas pronto, tá aqui. Título de crédito é o documento necessário ao exercício de direito literal e autônomo nele mencionado. Agora vamos para o artigo 887 do Código Civil. O título de crédito, documento necessário ao exercício de direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. Tá aí. Como eu falei, tá praticamente ipsiliteris a definição feita lá. Lido agora o conceito de título de crédito, que é adotado aqui no Brasil, deixa eu ver com vocês agora justamente os princípios que regem os títulos de crédito. E esses princípios estão nesse conceito que a gente acabou de ler. Esses princípios, aí deixa eu fazer um parênteses, até também chamando a atenção para vocês, é que esses princípios são sim muito importantes para os títulos de crédito. Eles têm uma aplicação prática grande e a gente vai usar não, já que eles são princípios, eles estão em toda a disciplina, né, do título de crédito. Mas a gente vai ver a aplicação deles no decorrer das aulas, principalmente quando a gente for estudar atos cambiários e tal. Então, esses princípios são, sim, muito úteis
para que a gente consiga se movimentar na disciplina. Aí pronto, é só o alerta para vocês realmente já começarem a dar uma olhada nele. Outro parênteses aqui, para também vocês perderem medo e etc. Títulos de crédito, ele tem, falando em termos de disciplina agora e na aula para vocês, ele tem uma dificuldade que é pouquíssima gente, eu acredito, entre eu e vocês, tal, a gente já utilizou os títulos de crédito. Porque eles têm muita utilização empresarial. Isso de fato tem. Esses títulos que a gente vai estudar, os empresários se utilizam bastante deles. Mas a gente, né, meros mortais, a gente não usa tanto. Então a gente não tem essa noção toda, né? E aí que estou eu aqui para explicar e mostrar para vocês. No entanto, aí isso pode parecer que a matéria é difícil, mas não é. É isso que eu quero transmitir. Os títulos de crédito, eles não são muito complicados, a forma como eles andam e tudo mais. Andam, que eu digo, circulam, né? E tal. No entanto, é preciso saber esses princípios e os atos cambiários. Dominando esses dois itens, vocês conseguem estudar sem o menor problema os títulos em específico. Aí já fica a dica para vocês já darem uma olhada como é que chama, nos princípios que a gente vai ver agora e nos atos cambiários, que aí vai ser na aula seguinte. Então, pronto, fica ali. Aí depois, com isso, vocês vão como eu falei, vão estudar com muita facilidade os títulos em si. Voltando para os princípios, já que eu estou falando tanto deles, a gente viu, ou melhor, a gente terminou vendo aqui que são três. A definição que a gente leu apresenta os três princípios dos títulos de crédito. Um é o princípio da cartularidade. O outro princípio é o da literalidade. E o terceiro é o da autonomia. Vou repetir. Então, como princípio dos títulos de crédito, a gente tem cartularidade, literalidade e autonomia. Pronto. Agora vamos destrinchar, né? Vamos ver o que é cada um e etc e tal. Vamos começar com cartularidade, que foi o que eu falei primeiro. Cartularidade, ele tem a ver com a cártula. Cártula seria um papel. Isso aqui não é título não, viu? Mas só para ilustrar. Seria um papel, um documento que, nesse caso aqui, representaria o título de crédito. Então, o título de crédito tem que estar, sim, representado numa cártula, num documento. E faria em um documento. E daí vem o princípio da cartularidade. Desse princípio, surgem algumas consequências, entendeu? Por causa desse princípio. Por exemplo, deixa eu fazer assim, tentar ilustrar um título de crédito para vocês. Deixa eu ver quem está aqui na aula. Pegar assim, vamos dizer que Lana, ela está me devendo, né? Me devendo. Vamos dizer R$ 5.000. E eu estou devendo R$ 5.000 a quem? A Marcos Aurélio, que está aqui. Então, Lana está me devendo R$ 5.000 e eu estou devendo R$ 5.000 a Marcos Aurélio. Aí eu vou fazer o quê? Uma letra de câmbio. Na letra eu vou escrever. Eu não vou detalhar tanto isso hoje, porque a gente não vai estudar tanto letra de câmbio, nem os atos cambiários. Mas depois eu vou sim detalhar bem mais com vocês. Agora é só um exemplo. Então, voltando aqui, eu estou devendo a Marcos e Lana está me devendo. Aí eu vou escrever uma letra de câmbio. Ou melhor, Lana, pague R$ 5.000 a Marcos. Tá aqui. E assinei, né? César, hoje é 27 de agosto, tal. Beleza. Aí eu entrego para Marcos essa letra de câmbio, tá aqui. Eu entreguei para ele. Então tá tudo documentado e ele tá com o título. Mas imagina agora que, sei lá, por um acaso, Lana, que é quem tem que pagar o título, ela tá segurando não, ela tá de posse do título.
Já que ela, que é a devedora, está de posse do título, a gente pode presumir que ela pagou. Porque ela só estaria com o título, né? Aquela coisa, eu sou devedor, mas eu estou com o documento que vai me cobrar, né? Vamos dizer assim. Então eu já paguei, porque senão o credor ele estaria com o documento ainda. Enfim, isso se vocês relembrarem, vocês viram até em obrigações. Em obrigações, o fato do devedor ele tá de posse do documento, né, da dívida, e presume, vamos dizer assim, o encerramento a extinção da obrigação. Isso é uma presunção, isso lá em obrigações, obviamente. No entanto, aqui eu estou falando de título, então, por causa do devedor estar de posse do título, dá para a gente presumir como é que chama? O pagamento do título. Isso é por causa da cartularidade. Estão perguntando aqui, é um comprovante de pagamento? Aí eu disse quase. É uma presunção. Porque, de repente, Marcos pega e diz, não, eu perdi o título e Lana achou. Aí ele tem que provar aquela coisa toda. Por isso que é uma presunção relativa, não é absoluta. Mas serve sim de presunção que Lana saldou o título. Beleza. Então isso surge da cartularidade. Outro que eu vou falar assim rápido, mas depois vocês vão entender por quê, é que para você protestar o título, você tem que estar com ele. Entendeu? Você tem que usar ele. Protesto é um ato cambiário, por isso que eu digo que depois a gente vai ver melhor, no qual você vai no cartório meio que cobrar o título. Entendeu? Então, e você tem que estar com o título para, como é que chama? Para poder fazer essa cobrança. Caso você. Eita, alguém perguntou um negócio, eu não vi aqui. Deixa eu ver. Não, é isso que eu estou falando. Perguntando se o título está em mãos. Pode provar que ele já deve. Tipo assim, é uma prova que ele não deve mais? Não. Isso é uma presunção relativa. Eu acabei de dizer, se de repente a pessoa estava com ele, perdeu, aí quem achou foi o devedor não pagou nada, mas achou o título. Então ele continua devendo. Mas aí o credor vai ter que provar, né, que não houve pagamento e que de fato o título foi perdido e agora foi achado. Isso é um exemplo. Mas é também um exemplo para mostrar que existe uma presunção. Presunção não é prova. Então é preciso sim haver o pagamento. O que é prova é recibo. Por isso que vocês estão falando, isso é um recibo? Não, não é recibo. Prova é recibo assinado. Então, é uma presunção, como eu falei, para que ajuda vocês. Voltando para o protesto, para você protestar, tem que ir no cartório apresentar o título. E você tem que apresentar o título mesmo, em mãos. Outra coisa é que o protesto ele serve para o cartório, né, meio que cobrar o título por você. Isso é uma forma extrajudicial que você tem para poder começar a cobrar o título. No entanto, você pode sim usar como um meio judicial para cobrar o título. E aí você entra com a ação de execução. Logo quando eu acabar os princípios, eu vou ver algumas características dos títulos, que aí vocês vão ver, por exemplo, eu vou soprar aqui, que o título ele é o título de crédito, é um título executivo extrajudicial. Eu vou explicar rapidinho para vocês já já. Então você pode já entrar com uma ação de execução se você tiver um título de crédito. Então, e para você entrar com essa ação de execução, essa é a moral da história, você também tem que apresentar o título no original. Nem cópia autenticada serve, tem que ser o título original. Isso, de novo, tudo sustentado pelo princípio da cartularidade. A gente viu cartularidade, agora vamos ver literalidade. A literalidade tem a ver com o que está escrito no título. Eu acabei de dizer, a gente fez assim, de brincadeira esse título.
né? Eu disse, Lana, pague 5 mil reais a Marcos. E eu coloquei isso aqui. Quem é o credor desse título, nesse caso, é Marcos. Marcos é quem está com o título. Se ele for cobrar de Lana e Lana disser, Marcos, eu não vou pagar 5 mil, não, eu vou pagar 3. Aí eu vou fazer uma pergunta e vou responder. Aí eu pergunto, Marcos é obrigado a aceitar esses 3 mil reais? A resposta é não. Ou pior ainda, no título tem, Lana, pague 5 mil reais a Marcos. Aí Marcos chega lá para Lana e diz, Lana, César está me devendo mais dinheiro, eu quero 7 mil. Aí a pergunta, Lana é obrigada a pagar os 7 mil? A resposta é também não. Por quê? Porque você só pode cobrar o que está escrito no título. E você não é obrigado a receber menos do que está escrito no título. Tudo que você for cobrar tem que estar no título. Falando assim, aí vocês pensam só no valor e etc. Mas vocês vão ver no decorrer das aulas que muitas informações podem estar presentes no título de crédito. E essas informações têm que estar presentes no título de crédito. Tem que estar expressa lá essas obrigações, vamos dizer assim, os endossos que foram dados vão ter que estar lá no título de crédito, aval, até mesmo protesto, se for o caso, tudo tem que estar lá presente no título, porque só o que está no título é que pode ser exigido. Esse é o princípio da literalidade. Você não pode cobrar nem mais, nem menos. Tá aí. Nem menos é o de menos. Vamos dizer assim, é lógico que ninguém vai querer cobrar menos, mas você não pode cobrar nem o que está além do título e nem aceitar menos do que está no título. Tá aí. Isso é literalidade. Aí agora vem o da autonomia. Aí aqui chamo bem muita atenção para vocês. Por quê? Cartularidade e literalidade dá para a gente visualizar tranquilo. Né? O cártula aqui, literalidade é o que está escrito. Autonomia, ele é um pouco mais abstrato, no entanto, ele é extremamente importante. Esse princípio é o que dá, vamos dizer assim, força ao título, que permite que ele exista, né, com o propósito que ele tem. E vamos a isso. De novo, recapitulando esse título que a gente fez. Eu escrevi, Lana, pague 5 mil reais a Marcos. Tá aí. Vamos supor que agora Marcos passou o título para. Deixa eu ver quem mais aqui. Vem lá atrás. Para Railane. Enfim. Marcos transmitiu o título para Railane. Ele endossou atrás e passou para Railane. Isso é possível. Não é cessão de crédito. Isso aí seria endosso. É, eu sei que vocês estão agoniados aí, mas tenham paciência. A gente vai estudar isso aí tudinho. No caso do endosso, aula que vem. Mas é bom vocês estarem curiosos. Isso é muito bom, porque faz com que vocês, né, suguem as informações que eu vou passar e etc. Mas não seria sessão de crédito. Guardem isso, porque eu vou falar hoje mesmo sobre sessão de crédito e endosso. Vou fazer um comparativo bem leve, mas semana que vem aí eu entro mais pesado. Então, Lana paga 5 mil reais a Marcos, Marcos passou para Railane, né? Tá lá, ele endossou atrás e passou para Railane. Agora a Railane é quem tá com, como é que chama? Com o título, né? Ela é quem vai cobrar de Lana. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que Marcos, deixa eu pensar aqui, vamos supor que César, eu já tenha feito um acordo com Lana, porque ela é que estava me devendo. Ela estava me devendo 5 mil reais, mas aí eu continuei negociando com ela e agora eu fiquei devendo a ela. Aí houve o quê? Uma compensação. Captaram? A compensação aconteceu entre eu e Lana. Não foi entre Lana e Marcos, e muito menos entre Lana e Railane. Com base nesse princípio da autonomia,
cada obrigação do título ela é autônoma entre si. Então, vícios ou características, nesse caso aqui, de compensação, que acontecem com outras pessoas do título, que estão envolvidas no título, não se transmitem para outras. Essa compensação aconteceu entre eu e Lana, mas não aconteceu, como eu falei, entre Marcos e Lana, nem com relação a Railane e Lana. Então, com base no princípio da autonomia, não existe compensação que Lana pode alegar para Railane. E Lana vai ter que sim pagar a Railane os 5 mil reais. Porque Railane não tem nada a ver com a história entre eu e Lana, e nem entre Marcos e Lana, muito menos. Isso é o princípio da autonomia. Eu vou dividir ele aqui e vou relembrar esse princípio, mas é só para vocês visualizarem que cada relação ela é autônoma entre si. Presta atenção. Imagina que eu tivesse 16 anos e assinei o título de crédito. Fui eu que preenchi o título, então eu assinei o título lá. Mas eu não fui assistido. Se eu não fui assistido, o título ele é nulo ou anulável. Quem respondeu anulável vai ganhar 1 ponto na disciplina de ANE. Então, ele é anulável. Aí, de novo, o título, aí eu preenchi o título, anulável. Ele saiu de mim para Marcos e agora de Marcos para Railane. Quando Railane for cobrado para Lana, porque é Lana a devedora, quando Railane for cobrar para Lana o título, Lana não pode dizer que o título é inválido porque eu não estava assistido. O vício, né, de como é que chama, de incapacidade relativa, não se transmite para as pessoas que vêm depois nem que estão atrás. Aquele vício só diz respeito a mim e a Lana. Como agora a relação é entre Railane e Lana, o vício não se transmite. Isso é com base no princípio da autonomia. De novo, porque cada relação é autônoma entre si. Frisem isso, por isso que eu estou chamando bem muita atenção a esse princípio, porque a gente vai trabalhar com outros atos do título que esse princípio é que vai fazer com que, como é que chama, vocês entendam. Aí, então, isso é os cheques que passam para várias pessoas, exatamente. Logicamente, o cheque é título de crédito. Então, ele pode passar, a gente vai estudar hoje, ele título de crédito ao portador, muitas vezes. Ele pode ser nominal, mas pode ser ao portador. Então, muitas vezes você não precisava nem assinar, só bastava passar o cheque. Isso é porque lá não tinha nenhum destinatário. Mas uma vez que tem um destinatário, tipo assim, no cheque, você coloca lá 5 mil reais já a César. Então, alguém me pagou. E, no caso aí, só eu que posso cobrar. Então, como é que o título pode circular? Alguém tem que endossar, que é assinar atrás no cheque. O endosso, exatamente. Você assina atrás no cheque e o título sai circulando. Aí, aproveitando isso, se houve algum vício em qualquer das pessoas que endossaram atrás, esse vício não se transmite para as pessoas que estão na frente, porque, de novo, cada relação é autônoma entre si. Esse é o princípio da autonomia. Esse princípio da autonomia se subdivide em dois subprincípios. Um é o princípio da abstração, que eu vou usar agora esse exemplo que eu falei da incapacidade relativa. Que, no caso aqui, eu emiti um título, mas eu era relativamente incapaz e não fui assistido. Esse vício não passa para frente, e nem se fosse, se eu tivesse uma relação atrás no título, também passaria. O vício só existe comigo. Passando para outra pessoa, esse vício não se transmite. E assim sucessivamente. Isso porque a relação entre eu e o devedor ela é abstrata.
Abstrata porque, apesar de estar no título, ela não se comunica com nenhuma outra. Entendeu? É como se você passasse assim, rapidinho, você focasse assim só numa relação e só ela existisse. Aí passa para outra pessoa, aí foca na relação com a outra pessoa e só ela existe, porque ela é abstrata junto com as outras. A perguntar aqui quando um banco compra dívida de outro. Muitas vezes pode ser sim por título de crédito, até. Lógico que varia, aí depende da negociação do banco. Mas eu não posso afirmar categoricamente que existe um título ali, porque muitas vezes os bancos eles fazem um contrato, não um título, um contrato com relação a pagamento e etc e tal. Mas se existir um título, essas são as regras que vão, título de crédito, essas são as regras que vão reger. Entendeu? O banco que está cedendo a dívida, ele pode fazer um título, passar para o outro, e aí o outro vai cobrar a dívida. Entendeu? Isso é muito possível, sim. Mas, como eu falei, tudo depende da negociação entre os bancos. Voltando, esse foi o princípio da abstração, o subprincípio da abstração. Aí agora tem o subprincípio, olhe, agora só alertando, porque esse subprincípio ele tem um nome grande e vocês vão dizer, meu irmão, esse é difícil. Não, é só o nome que é grande. A gente vai destrinchar ele e vocês vão ver que não tem mistério nenhum. Esse outro subprincípio é o da inoponibilidade de exceção pessoal. De novo, é o da inoponibilidade de exceção pessoal. Pensem em oponibilidade, logicamente, que é inoponibilidade, né? É o contrário. O que quer dizer esse princípio? Deixa eu abrir um parênteses para explicar o que é que essas expressões que eu estou falando, o que é que elas significam, que aí a gente coloca elas para o título de crédito, que aí vocês vão matar tudinho. Inoponibilidade é lógico que é inoponível, você não pode opor, você não pode alegar. Então, o que é que eu não posso alegar quando eu tiver um título de crédito na mão? Aí vem a outra palavra, que é uma exceção pessoal. E o que viria a ser uma exceção? Esse termo quer dizer o quê? Aí agora deixa eu chamar a atenção de vocês, porque isso é até uma dica de uma expressão jurídica que é utilizada não só nos títulos de crédito, mas muito mais no processo até, processo civil. Em direito, a gente muitas vezes tem uma expressão e aí a gente tem o oposto dela, né? Eu digo assim que é até o outro lado da moeda. Se eu tenho um bem fungível, o outro lado da moeda é um bem infungível. Se eu tenho, falando de bens materiais, por outro lado, eu tenho bens imateriais. Sempre o outro lado da moeda. Agora vamos pensar no processo. Quando eu tenho um direito para reclamar, eu tenho o direito de ação, que é o direito de ataque. Entendeu? Eu posso acionar a pessoa, ou enfim, o que seja, para cobrar o meu direito. De novo, esse é o ataque, a ação. Se a gente tem o ataque, a gente tem do outro lado a defesa, né? Que é, vamos dizer assim, a resposta do réu, aquela coisa toda. Então, se eu tenho um ataque de um lado, eu tenho a defesa. E se esse ataque é a ação, a defesa é a exceção. É isso aí. Então, processualmente falando, exceção é defesa. Existia e ainda existe até, se você quiser alegar incompetência, aí você alega uma exceção de incompetência. É uma defesa alegando a incompetência do juízo, por exemplo. Antes do Código Novo, agora, de 2015, isso até causava uma confusão, porque a gente tem dois tipos de exceção de incompetência. É a incompetência relativa e a incompetência absoluta. Antes do Código 2015,
se você queria alegar incompetência absoluta, você podia incluir isso na contestação. Entendeu? Era uma preliminar, você incluía na contestação. Mas se você quisesse alegar incompetência relativa, era uma peça à parte. Não era na contestação. E qual era o nome dessa peça? Exceção de incompetência relativa. Então, existia uma peça específica para você alegar incompetência relativa. E que peça é essa? A exceção de incompetência relativa. É uma defesa. É a defesa de incompetência relativa. Isso é o que está. É isso que essa expressão exceção, nesse contexto, e no contexto dos títulos que a gente vai acabar de falar, quer dizer. Eu friso isso porque eu sei que quando a gente lê exceção, a gente pensa, é uma coisa que foge do padrão, né? É extraordinário, não é o ordinário. Não, nesse caso não é isso. Essa mesma palavra tem um outro significado, que é técnico, que nesse caso aqui é defesa. Aí vamos agora incorporar ela para o título de crédito, né? Para esse princípio que eu estou falando. Eu estou falando da inoponibilidade de exceção pessoal. Ou seja, eu não posso opor o quê? Uma defesa pessoal, uma exceção pessoal. Aí, o que é que viria a ser uma exceção pessoal? Eu acabei de dar um exemplo. Eu falei que Lana está me devendo R$ 5.000. E com base nesse crédito que eu tenho, eu emiti um título. Lana, pague R$ 5.000 a Marcos. Pá, então tá com Marcos o título. Mas eu continuei negociando com Lana. E agora eu fiquei devendo R$ 5.000 a ela. Então houve aí uma compensação. Vocês sabem o que é compensação, né? Se eu devo e ela me deve, então, papá, compensou. Quem pode alegar essa compensação? Somente eu, né? Só eu posso alegar a compensação, porque foi comigo a dívida e o crédito e o débito. Marcos não tem nada a ver com essa história. Entendeu? Então, com base na inoponibilidade de exceção pessoal, quando o Marcos for cobrar de Lana os R$ 5.000, Lana não pode alegar que essa dívida não existe mais, porque eu e César a gente já compensou essa dívida. Não pode. Porque essa exceção que ela poderia alegar, ela é pessoal para mim, não para Marcos nem para ninguém mais. Tá vendo? É um nome grande, esquisito, mas é para dizer isso. Então, se o direito, se a exceção, né, se a defesa, ela é contra uma pessoa, a dívida está paga somente para mim, mas Lana vai ter que pagar. Agora, deixa eu só alongar que fez esse comentário, é interessante. Eu acho que foi Marcos mesmo que falou. Então, a dívida está paga. Não, porque Marcos ainda é credor. Aí você vai dizer, oxente, então Lana vai ter que pagar? Eu digo, vai. Mesmo tendo havido a compensação comigo, Lana vai ter que pagar sim. Porque para Marcos ela não pode alegar a exceção pessoal. Aí eu digo, oxente, então Lana se lascou, né? Porque ela pagou uma dívida que ela não tinha mais com César. Aí eu digo, por isso que ela pode posteriormente se chegar a isso, né, entrar com ação contra mim, para que aí eu ressarça ela, né? Eu devolvo o dinheiro e tal. Mas isso aí já é fora dos títulos de crédito. Ela vai usar o título como prova, mas ela não vai, isso vai fugir do direito cambiário. É uma ação de cobrança como outra qualquer. Então é isso. Mesmo, já que você não pode alegar a exceção pessoal, você tem que pagar o título. Aí diga, então vou ter que pagar duas vezes, né? Não. Aí você pega o título e depois pede o ressarcimento. É essa a moral da história. Peraí, deixa eu ver aqui. Que desapareceu. O que estava escrito aqui desapareceu antes de eu ler tudo. Mas entenda. Aqui a pergunta é: Lana devia 5.000 a mim, né? A César.
e foi paga. Não foi paga essa dívida, porque houve uma compensação. Ela pagou somente a mim. Mas a dívida com relação a Marcos e a qualquer outra pessoa do título não foi paga. Então pense que somente a obrigação de Lana e César é que foi suprida, mas Lana e Marcos não. Essa é a moral da história. Vocês estudaram obrigações, vocês sabem que as obrigações, né? Vocês têm num contrato que quando a gente estuda obrigações, sempre a gente confunde aquela história. Contrato é obrigação. Eu digo não, no contrato tem obrigações. Aí, com o tempo, os alunos vão entendendo. Como vocês já estudaram obrigações, vocês já sabem. Uma coisa é a obrigação de Lana e eu, né? Entre eu e ela. Outra coisa é a obrigação dela com o título. E aí fica tudo separado. Mas, como eu falei, uma vez que fui eu que emiti o título, e fui eu, vamos dizer assim, o causador de existência daquele título, porque fui eu que emiti ele. Se aquela dívida com relação a mim já não existia, a Ilana, depois de pagar, porque com relação a Marcos não se mistura, aí ela pode cobrar de mim. Isso é a autonomia e os dois subprincípios. O subprincípio da abstração e o subprincípio da inoponibilidade de exceção pessoal. Falando de títulos, Dá uma decisividade para a gente, eu achava que os não. princípios. A maioria do pessoal achou, acho que já botaram no grupo, mas eu vou mandar de todo jeito. Foi botar já. Já que eu estou falando tanto de título, vamos falar algumas características dele. Eu falei dos princípios, porque esses princípios são muito importantes. Aí só algumas características também que para vocês mentalizarem eles. Os títulos, vocês acho que já estudaram contratos, né? Ou estão estudando? Enfim. Mas vocês vão estudar em contratos ou já viram? Estudando, já ótimo. Então vocês já viram que o contrato, em regra, ele é informal, né? A gente pode fazer um contrato verbal sem problema nenhum. Alguns contratos são formais e alguns contratos são mais ainda, são solenes. Mas alguns contratos são a regra é que eles são informais. O título de crédito, ele é um documento formal, ou seja, tem que estar escrito sim. Então não existe o título verbal. Ele emitiu um título falando para mim. Não, não existe isso. Aí já lascou. Por quê? Por causa até da cartularidade. Né? Você tem que estar com o documento aqui. Cartularidade e literalidade, porque tem que estar escrito. Então isso aí já é uma conclusão bem tranquila, que é o título ele é um documento formal. Outra coisa, o título ele é considerado um bem móvel. Bem móvel. Pelo direito, né? O título ele seria um bem móvel. Aí você diz, mas um documento, e qual é a relevância disso? Eu digo, tem muita. Se vocês já viram contratos, vocês provavelmente estão vendo direitos reais. Aí direitos reais vocês vão ver lá no final, direitos reais em garantia, que isso é só um exemplo. Que existe a hipoteca e o penhor. Não é penhor, é penhor. Hipoteca e penhor. A hipoteca é para bens imóveis e o penhor é para bens móveis. E por aí vai. Então você já sabe logo de cara que você não pode hipotecar um título. Por quê? Porque é um bem móvel. Beleza. Isso é só um detalhe, viu? Só para vocês visualizarem. Documento formal, bens móveis, ele é um título de apresentação. Você vai ter que apresentar o título para poder cobrar ele. Eu acabei de dizer no começo da aula que para você protestar o título, você tem que mostrar o título lá no cartório. Para você executar o título, você tem que também mostrar o original lá na ação. E por aí vai. Então é um título de apresentação. E aí vem outra grande característica, essa daí é importantíssima, que o título de crédito ele é um título executivo extrajudicial. O que é que isso quer dizer? Processo civil, acho que vocês estão vendo, já viram recursos, vocês estão vendo execução então. Então é ótimo, pô.
Vocês, então pronto, vocês estão vendo o processo de execução. Ou seja, já houve condenação da pessoa, né? Já transitou em julgado a sentença. Estou falando de, vamos dizer assim, sentença civil, e penal é outra história. Aí já foi transitada em julgado a sentença e agora você vai cobrar a dívida. Porque o caba não pagou, como é que chama, com o trânsito em julgado nem nada. Aí agora você vai entrar com ação de execução. Na verdade, espera aí um instante. Tive que acudir ali, meu cachorro ele ficou engasgado. Enfim, foi mal a interrupção, mas foi. Ele tá dormindo. Tava, né? Vocês escutaram? Foi um ronco. Ele tá com a outra, é pior ainda, mas esse aí o bichinho tá lá. Vai voltar a dormir. Eu tava falando de quê, pô? Título executivo. Aí eu tava dizendo que você já ganhou a ação, agora vai executar a ação. Então você vai para a fase de execução, já que foi tudo num processo civil, né, um processo. Aí você vai para a fase de execução. Na execução, o juiz não vai, ninguém vai discutir mais se deve ou não deve, não sei o quê. Não. Por quê? Porque isso já foi discutido durante a ação de conhecimento e tal. Agora o juiz vai mandar pagar, entendeu? Isso é o grande destaque da ação de execução, que o juiz vai mandar pagar. E aí tem todo o procedimento e etc. Pronto. Isso eu falei, usei o exemplo como um título judicial, que é uma sentença. Uma sentença no estado julgado. É um título judicial. O título de crédito, ele é um título executivo, ou seja, você vai chegar já executando. Ninguém vai discutir se você está devendo ou não aquilo que está no cheque, na letra de câmbio, etc. Não, você está aqui, está devendo. Então o juiz pague. Mas esse título é um título executivo extrajudicial. Tá aí. O procedimento aí vocês vão aprender em processo. O procedimento é diferente. O título executivo judicial tem algumas características do procedimento e o executivo extrajudicial também, principalmente na hora de pronúncia do executado. As alegações vão variar com relação ao título executivo judicial e extrajudicial. Isso vocês vão ver em processo. Não se preocupem, mas é só a ideia de que com o título executivo extrajudicial, no caso os títulos de crédito, vocês já vão chegar cobrando. Ninguém vai ficar discutindo, não deve ou não deve, não. Já chega cobrando. Então, documentos formais, bens móveis, documentos de apresentação, né, títulos de apresentação e título executivo extrajudicial. Falei essas 4. Agora, mais outra interessante. Título de crédito, ele é uma dívida quesível, uma obrigação quesível. Isso vocês se lembram, porque vocês já viram obrigações. Eu vou relembrar para vocês. Lá em obrigações, vocês viram dois tipos de dívida. Dívida quesível, ou querable, e dívida portável ou portable. Portable e querable como é que chama? É outra língua, mas, enfim. A dívida quesível é aquela que, para você cobrar, você tem que ir no domicílio do devedor. A portável é quando para cobrar, você vai cobrar no domicílio. Ao contrário, desculpa. É que para pagar, você vai pagar no domicílio do credor. Então, a dívida Não, quesível é o título. Tabaco, isso. Tá com o microfone aberto. Pode curá-lo. Eu não mereço. Deixa eu ver. Não perca. Jesus, minha fé. Aí, opa, César, você pode colocar o microfone dela no mudo através do seu computador. era bom a pessoa se tocar também. Obrigado. Deixa o bicho. Eu não resisto a essas coisas. Mas pronto, mas antes mesmo já resolveu.
É... Mas voltando, sem estresse. Eu estava falando de dívida aquisível e dívida portável. Isso é só relembrando. Aí eu digo, vou repetir, não esquenta não. Dívida aquisível é aquela que a obrigação vai ser paga no domicílio do devedor. Não tem sem estresse. No domicílio do devedor. A dívida portável é que a dívida é paga no domicílio do credor. Em obrigações, a regra é a dívida ser quesível. Ou seja, você vai no domicílio do devedor para receber a dívida. Essa é a regra. A portável tem que estar lá na obrigação. Título de crédito é obrigação quesível. Ou seja, você vai ter que ir atrás do devedor para receber. Estou simplificando, mas é isso praticamente. Como é que chama? Pronto, essa é uma característica do título de crédito. Outra característica que tem a ver com obrigações que vocês estão lembrados é a dívida de crédito. O título de crédito, ele é uma dívida pró-solvendo. Vocês se lembram que vocês viram pró-solvendo e pró-soluto? Principalmente quando vocês viram na seção de crédito, acredito, né? Digam que sim. Pró-solvendo e pró-soluto. Vou relembrar também. A dívida pró-solvendo, não vou começar com pró-soluto, que é a regra. Deixa eu ver aqui. Estou pensando num exemplo bom, mas não vou enfeitar não o exemplo. A regra é que seção de crédito, melhor ainda, pronto, já fiz seção de crédito. Eu tenho um crédito para receber. Eu, César, tenho um crédito para receber. Aí eu pego e vou passar esse crédito para outra pessoa. Vou usar Marcos aqui, de novo. Então eu vou passar o crédito para Marcos, né? No caso aí, ele é quem vai receber agora, eu não. Então eu faço uma cessão de crédito com ele. Tá? Eu e ele, a gente vai lá, assina, faz o procedimento todinho. Com a cessão de crédito, eu estou livre da obrigação. Eu com o Marcos. Eu estava devendo a Marcos, agora eu passei o crédito que eu ia receber para ele, estou livre. Por quê? Porque eu só preciso provar que existe uma obrigação. Tá aí. Agora é Marcos que vai receber. Isso é uma dúvida pró-soluto, uma cessão de crédito pró-soluto, porque eu já preciso só provar que existe uma obrigação e aí eu estou livre. Sim, mas qual é o problema? Eu digo, o problema é o devedor ser insolvente. Porque agora Marcos está com o crédito. Mas imagine que o devedor não tem dinheiro para pagar. Aí a pergunta é, vai poder cobrar de César? E eu digo, não. Porque, de novo, a cessão de crédito foi pró-soluto. Eu já estou livre. Existia dívida? Existia. Então pronto. Se lasca. Simplificando. No linguajar técnico. Não. Mas é isso. A dívida pró-solvendo, a cessão de crédito pró-solvendo, eu passo a dívida para ele, o crédito no caso, eu tenho que provar que a dívida existe e eu tenho que garantir a solvência do devedor. Então, eu passei para Marcos o crédito. Marcos foi cobrar o crédito. Aí o devedor diz, eu não tenho dinheiro, não tem como pagar. Aí ele pode vir me cobrar. Ou seja, eu só vou estar livre da obrigação quando a dívida for paga. Essa é a moral da história. A dívida pró-solvendo, o cedente só está livre da obrigação após a dívida estar paga. Pronto. E o pró-soluto é aquela história, só precisa provar que existe a dívida. Tá aí. Essa é a moral da história com relação a pró-soluto e pró-solvendo. Título de crédito, ele é um título pró-solvendo, ou seja, você pode transferir o título todinho, mas você só vai estar livre plenamente da obrigação uma vez que o título for pago. A gente vai entender isso melhor aula que vem, porque a gente vai estudar endosso. Que a gente vai ver que, apesar de eu ter transferido o título, eu ainda vou poder ser cobrado em caso de endosso. Entendeu? No exemplo que eu falei aqui, Lana é a devedora. Mas imagina que ela não tem dinheiro para pagar, não tem como pagar. E aí? Aí é que tá. Até eu, César, que foi o emitente, eu vou poder ser cobrado. Entendeu? Porque título de crédito ele é pró-solvente. Tá aí.
Fiz até uma revisão de obrigações para vocês. Então, essas são duas características. Eu botei aqui título de resgate, porque ele visa o futuro, né? Um resgate de uma obrigação, como é que chama? De um pagamento futuro. E título de circulação, porque a essência dele é fazer a riqueza circular. Tá aí. Isso foram os princípios e as características dos títulos de crédito. Que horas são? 9h30. Agora a gente vai ver classificação, mas aí não vai dar para terminar tudo, não. Eu estou vendo aqui se eu... A gente está em classificação dos títulos de crédito. Quem tiver o slide aí, eu não escutei. Eu não vi aí, eu perdi a coisa. Quem tiver acompanhando o slide aí tá vendo, né? Está em classificação. Com certeza não dá para terminar hoje. Aí eu estou pensando aqui, se eu começo, vejo uma classificação, eu vou fazer isso. Aí depois da aula que vem a gente termina o resto. Essa é rápida. Aí eu termino. Professor, o café não fez efeito não, tô com sono. Calma, amanhã tem aula não de manhã, pode dormir até tarde. Então, essa primeira classificação é com relação à transferência e à circulação dos bens, dos títulos de crédito. Com relação à transferência e circulação, a gente tem o título ao portador, nominal à ordem, nominal não à ordem e nominativo. A gente tem o título, repetindo, ao portador, nominal à ordem, nominal não à ordem e o nominativo. O que é que difere cada um e etc. Ao portador é muito tranquilo. Eu até já falei dele hoje aqui. O nome já está dizendo. Quem pode cobrar o título é quem está segurando ele. Está aqui. Imagina que, voltando para o exemplo que a gente fez, Lana está me devendo. Né? Aí eu escrevo e agora sou eu que estou devendo a Marcos. Aí eu escrevo, Lana, pague 5 mil reais. Eu não escrevo o nome de Marcos, mas ela vai pagar 5 mil reais. A quem? A quem estiver segurando o título. Aí eu vou e entrego a Marcos. Aí Marcos agora quer transferir o título, ele vai entregar, não precisa de nada, porque o título ele é ao portador. O cheque, eu falei do cheque. Muitas vezes o cheque não tem o nome do destinatário, né? Que seria aí o tomador. Então, o cheque pode ser passado de mão em mão sem solenidade nenhuma, sem procedimento nenhum. Tá aí. Porque ele é um título ao portador. Beleza. Aí o título ele pode ser nominal. Aí o nome, meio que vocês já estão deduzindo, né? Aí o tomador, né? O destinatário, vamos dizer assim, ele está lá incluso. Foi o exemplo que a gente fez. Eu botei, Lana, pague 5 mil reais a Marcos. Tá aí. Esse título é nominal. Aí o que é a diferença? Se é nominal à ordem ou não à ordem. O que seria um título nominal à ordem? É que, aí parênteses aqui, segundo a lei, todo título que tiver previsto na lei, ele já é a ordem. Você não precisa, como é que chama? Precatório pode ser sim título, que ele é passado sim, etc. Aí eu estava falando que os títulos que estão previstos em lei são esses típicos, letra de câmbio, nota promissória, duplicata e cheque. Eles já são a ordem. Você não precisa escrever nada. Isso aí já é uma presunção que a lei já garantiu. E o que é que quer dizer? Então, para transferir o título, eu só preciso endossar o título. Tá aí. A gente vai estudar endosso depois, mas eu só faço escrever meu nome atrás, tá aí. Eu endossei o título, passei para outra pessoa. Beleza. Aí o nominal não a ordem. O que quer dizer isso? Aí, para ser não a ordem, você tem que escrever no título. De novo, aquele princípio da literalidade. Você tem que escrever não a ordem. Só basta fazer isso. Lana, pague 5 mil reais a Marcos. Não a ordem. Acabou. Só precisa disso. Aí ele se torna não a ordem. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o título ele pode ser transferido.
mas ele só vai ser transferido através de cessão de crédito. Eu friso isso porque isso cai em prova. Na minha pode até cair, mas cai nas provas de marcar X aí que eu vejo muito. O título não à ordem, ele pode ser transferido, mas ele vai ser transferido por cessão de crédito. E aí ele obedece todo o procedimento, né, de cessão de crédito. Vocês estudaram também em obrigações. O que pergunta muito é, o título não à ordem, ele não pode ser transferido. A gente estuda tanto endosso que aí a gente sabe que o endosso ele não pode ser utilizado no título não à ordem. Aí você diz, não pode ser transferido não. Mas aí é onde está o erro. Ele pode sim ser transferido, mas através de cessão de crédito. Fiquem atentos a isso. Eu vou repetir isso com certeza em outras aulas. E por último é o título nominativo. O título nominativo ele também indica quem vai ser o tomador, o beneficiário, no caso. Mas isso também está registrado num livro do emitente, do devedor, desculpa. E aí, para transferir o título, tem que vir a pessoa, todo mundo tem que ir lá assinar o livro para poder passar para outra pessoa e tudo. Ou seja, é um procedimento muito mais solene, muito mais amarrado e tudo. Então, esse título aí, com relação à minha disciplina, pelo menos, não precisa se preocupar tanto. A gente vai trabalhar bem mais ao portador, a ordem e não a ordem. Isso aí a gente vai focar mais. Mas, lógico que é preciso saber o que é o título nominativo. Isso aí é óbvio. Mas o trabalho da gente vai ser com os outros títulos. Pronto. Aí depois a gente prossegue nas classificações e termina tudinho. Pronto, falta pouco. Essas classificações, mas tem uma bem importante aqui, mas a gente detona. Pronto, meus caros, foi ótimo. Um prazer, boa noite a todo mundo. E a gente se fala. Tchau, tchau.